Começa agora, Espiritismo em Casa. Palestras espíritas para equilibrar o seu dia. Falar sobre saúde numa casa espírita é algo que obedece a uma contradição muito interessante. Por um lado, muitas das pessoas que vêm para cá vêm à busca da saúde, de encontrar cura para as enfermidades do corpo, tanto quanto da alma. Mas, por um outro lado, nós ignoramos, da mesma forma, a importância e a presença do Espírito para a realização disso. Basta observar os nossos dias de maior intemperança orgânica, onde nós temos dor de cabeça, dor nas costas, dor de qualquer coisa. Raramente nós pensamos que pode ser algo espiritual. O nosso primeiro impulso é adicionar a nossa indisposição física a questões materiais. Isso é tão na prática conhecido por todos nós, e a saúde ela ocupa um espaço de tamanha importância dentro da nossa vida prática, principalmente na nossa qualidade de vida, que sem refletir muito, somente por um impulso natural, nós já reconhecemos isso. É igual quando alguém vai visitar uma criança que nasce. Vocês já foram visitar algum neném ou não? É interessante, né? Porque cada um que vê, olha para aquele nenê, olha que não parece com nada e cada um vê o que quer. Aí o tio vai e olha e fala, gente, não é que tem a minha orelha? Aí o vô vai e fala assim, gente, é o meu queixo. Aí a tia vai e fala, gente, puxou para os meus traços. E os mais sábios dizem, o importante é ter saúde, porque não parece com nada. Então nós sabemos que, na verdade, a saúde ocupa um espaço particular na nossa vida, dentro daquilo que nós buscamos. Mas fazendo essa reflexão, impulsionados a uma casa espírita, eu gostaria de iniciarmos por Allan Kardec, onde em O Livro dos Espíritos encontramos uma contribuição fundamental para darmos início, até porque não existe doutrina espírita segura se caminharmos distanciados de Allan Kardec. 196 é a questão, onde ele indaga aos espíritos da seguinte forma: é o espírito que influencia o corpo para torná-lo melhor, ou é o corpo que influencia o espírito? Allan Kardec quer saber quem é o elemento principal, quem que toma conta de quem influencia quem. E se a pergunta por si só parece óbvia, a resposta não é. Porque os espíritos respondem ao codificador dizendo: o teu espírito é tudo. O corpo, uma veste que apodrece, eis tudo. Os amigos estudiosos que são de doutrina espírita devem estar pensando, mas isso é óbvio, isso eu sei há muito tempo. No entanto, todos nós, temos sempre um defeito de observação quando vamos estudar as obras básicas, particularmente o Livro dos Espíritos, porque não damos às palavras o valor exato que elas têm. Então eu vou me deter somente no início da resposta dos Espíritos a Kardec e gostaria que os amigos também se detivessem nisso. O teu espírito é tudo, porque isso vai acompanhar toda a nossa reflexão de hoje. Porque embora ninguém ouse pensar diferente de Allan Kardec, na prática não é assim que nós pensamos. Qualquer problema que venha sobre nós no que tange à saúde, nós primeiramente pensamos no corpo, na matéria, nunca na expressão de que o teu espírito é tudo. Então todo problema de saúde tem na sua raiz uma questão espiritual. E nesse momento, os amigos já devem estar contrariando aquilo que eu coloco, pensando assim, não é não, Russo. Porque outro dia, eu fui comer uma maçã, por exemplo, e eu vi que a maçã estava meio passada, ela já não estava muito boa, mas eu resolvi comer mesmo assim. Comi a maçã e amanheci com o corpo, com o estômago doendo, meio indisposto. Conclusão, não tem nada a ver de espiritual, é um problema material. Sim ou não, espírita? Só porque vocês querem. Porque a pergunta é a seguinte: quem decidiu comer a maçã sabendo que ela estava estragada? Corpo ou espírito? Problema espiritual.
Quem que decidiu comer a fruta, essa ou qualquer outra, sabendo que ela não estava adequada para o consumo? Quem que teve a decisão? O espírito imortal. Problema espiritual. Aí, não contente com isso, e ainda não convencidos de que o teu espírito é tudo, nós lembramos daquele dia que a gente vai comer na casa dos parentes. Geralmente domingo acontece isso, né? Faz muita sujeira em casa, vamos sujar a casa dos outros. Aí você vai na casa dos parentes. Chega lá, tem geralmente uma comida que dá para todo mundo. Tem lasanha, tá bom lasanha? Tem lasanha. E aí você começa a comer. Aí você come, porém, o nosso corpo ele é regulado de um dispositivo muito interessante, chamado saciedade. Quando você sente a saciedade, o que significa? Tá bom. Tudo que comer dali em diante não vai te fazer bem. Você vai no máximo ficar cheio, não alimentado. A alimentação termina na sensação de saciedade. É a inteligência divina dizendo até onde podemos ir. Conhece ou não? Aí você, espírita, estudioso, sabedor de que o teu espírito é tudo, vai na casa da sogra e começa domingo a almoçar e come, até que determinado ponto acontece. Vem a saciedade. E você, estudioso, espírita que é, diz, agora chega, para mim já está bom. Porém, na mesa sempre tem alguns agentes das trevas, que começam assim, come mais um pouco, você está tão magrinho. É mentira, não é isso que ela acha, mas ela fala, você está tão magro. E aquele diz, você não, já está bom para mim. Até que eles conseguem te vencer com um argumento sórdido. Eles dizem assim, se você não comer, vai jogar. Jogar não pode, jogar, se é espírita, jogar comida não pode. Aí qual é a sua decisão? Ao invés daquilo estragar fora de você, você deixa estragar dentro de você. Porque depois da saciedade, nada mais faz bem. Aí comemos, amanhecemos indispostos. E sabe o que nós pensamos? Que pode ser o clima, pode ser a vizinha que deseja mal, pode ser qualquer coisa, menos que é uma questão espiritual. Porque Allan Kardec nos define, terceira ordem dos espíritos, como classificados pela influência da matéria sobre o espírito. E a nossa luta diária é fazer com que o espírito se sobreponha sobre a matéria. E quando comemos além da saciedade, perdemos a disputa. A matéria, mais uma vez, venceu. Um problema absolutamente espiritual. A criatura fica indisposta, inchada, desanimada, vem no centro espírita, querendo tomar pasta, achando que ela está obsediada. Só se ela comeu o obsessor, aí pode ser. Fora disso, é irregularidade de comportamento. Então começamos a observar as questões mínimas e começamos a entender que Allan Kardec tem razão. O teu espírito é tudo, mesmo para aquilo que parece ser estritamente material. Aos não convencidos ainda, pode ainda alegar, não, Ruso. Não é só espiritual. Teve outro dia que eu fui sair do centro, sair de qualquer lugar, sair do meu trabalho e tomei chuva. Tomei chuva e amanheci gripado. É uma consequência natural. Não tem nada a ver de espiritual, é ou não é espírita? Estão ficando mais espertos. Claro que é. Basta lembrar daquele outro dia que você também saiu para um lugar qualquer, também tomou chuva e não ficou gripado. Onde está o elemento que cria essa diferenciação? Porque a chuva é igual nos 2 dias, molha é igual nos 2 dias, você ficou molhado nos 2 dias, e um dia adoeceu, no outro nada aconteceu. Onde está a diferenciação? Senão no elemento espiritual, que nos deixa vulneráveis em algumas oportunidades e sólidos em outras. Mas não contentes, os amigos poderiam ainda insistir, dizendo assim, mas há um outro dia que eu fui tomar sorvete, exagerei, tomei muito sorvete e amanheci com a garganta rouca. Problema material.
A não ser que venhamos a lembrar daquele outro dia em que você também tomou sorvete além da conta e no dia seguinte estava absolutamente normal. Onde está o elemento que cria essa diferenciação? Se não é material, porque o sorvete era igual nos 2 dias, porque ficamos vulneráveis em um dia e sólidos para resistir a essas questões em outro. Aí temos que nos render a Allan Kardec. O teu espírito é tudo. Dependendo das nossas disposições, ficamos firmes, saudáveis em situações complexas, já em outras situações, não. Mas mergulhando as nossas reflexões, recorremos ainda ao Evangelho, onde encontramos ali uma contribuição notável. Está no final dele, Coletânea de Preces Espíritas, 5ª parte, item 77, onde no prefácio da prece aos doentes, Allan Kardec nos oferece a seguinte contribuição: as paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, germes de doença. Onde eu vou chamar a atenção dos amigos para a expressão semeiam. Semeiam. Vocês já fizeram horta alguma vez, sim ou não? Já viram como é que é, né? Você semeia, nasce na hora já ou não? Não, tem um tempo. E eles usam a mesma forma didática para nos ensinar. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam. O resultado não vem na hora. Semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários, porque fica por uma outra existência. Trazendo isso para a prática das nossas reflexões, vamos tentar traduzir que fica mais fácil ao entendimento de todos. Espírita, lembra aquele dia que você estava irado? Gritou, magoou, ofendeu, esperneou, está lembrado ou não? Quem vive com você já lembrou. Faz uma força. Aquele dia que você irou, gritou, ofendeu, magoou, sabendo que ofendia e magoava. Vamos ao Evangelho. As paixões de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, germes de doença. Quando nós iramos, mergulhamos no desequilíbrio, semeamos em nós próprios germes malsãos, ensina o Evangelho. Aí você sai daquele estado de desequilíbrio, os dias passam, você fica bem, os dias correm, você não adoece. Porém, 20 dias depois, 1 mês depois, 2 meses depois, pouco importa. Você amanhece num dia agradável, feliz, comeu bem, dormiu bem, fez tudo bem, está tudo certo, mas amanhece com uma dor de cabeça insuportável, com uma indisposição do corpo de qualquer ordem. E nós começamos a pensar, o que aconteceu? Eu fiz tudo certo, eu não comi nada diferente, eu não comi nada em excesso, eu dormi bem. Procuramos a causa somente na matéria. Mas, sob o ponto de vista espiritual, sabe o que você tem, espírita? Lembra 60 dias atrás, quando você irou-se, mergulhou em desequilíbrio? Naquele dia, você semeou em você mesmo germes malsãos, ensina o Evangelho, que agora germinaram, agora se desenvolveram. O mal que colhe hoje é aquele plantado há dias antes, há 60 dias antes. Desta forma, aprendemos que é impossível mergulharmos nos desequilíbrios da vida e sairmos sem mal algum. Basta pensar, quando for perder a paz, mergulhar no desequilíbrio, gritar, transtornar-se por qualquer problema cotidiano, para e pensa. Vale a pena a minha saúde para isso? Vocês já viram? Exemplo é sempre mais fácil. Vocês já viram quando você sabe uma coisa da vida de alguém que só você sabe? Já viu isso ou não? Você sabe, né? A gente olha como se a gente nunca tivesse passado por isso. Mas eu sou médium dos fortes e sei que você já passou. Então, você descobre alguma coisa da vida de alguém, e quando é só você que sabe, isso tem um valor muito maior, é ou não é?
Aí vai dando um calor na gente para contar para alguém. Aí você começa a andar em alguém para você poder contar aquilo que só você sabe. Só que espírito tem uma questão. Antes de você contar para alguém e estabelecer uma regra de maledicência, temos que pensar o seguinte: o que eu sei da vida alheia, o mal que eu tenho para divulgar, vale a minha saúde? Vale que eu adoeça? Porque é o que vai acontecer. Porque é impossível mergulharmos nos desequilíbrios, ou mesmo na lama da vida alheia e sairmos de lá impecáveis. Todas as paixões e os desequilíbrios semeiam em nós germes malsãos. Então nós caminhamos pela vida, vamos ter uma conduta equivocada, irregular, contrária ao que aprendemos aqui dentro e não entendemos que isso vai inevitavelmente refletir sobre a nossa vida. Desta forma, todo problema de saúde física é ainda assim problema espiritual. E se alguém acredita que talvez esse tema não caiba para um dos amigos aqui presentes, podemos até ampliar a reflexão, saindo da doutrina espírita, indo para as definições materiais. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: definição de saúde. Saúde é o completo bem-estar física, mental, social, e houve uma atualização recente espiritual. Atenção, física, mental e social. Sabe o que significa isso? Se você falar assim, essa palestra, esse tema não serve para mim. Eu não tenho dor na perna, dor de cabeça, dor nas costas, dor em nada. Só não gosto de falar com as pessoas. Doente. Problema social é doença pela Organização Mundial de Saúde. Vocês acham que não estão doentes? Estão, e eu posso provar. A nossa companheira vem aqui na frente e fala assim, aquele monte de cadeira vazia. Nós queremos um mundo de paz. Mundo de paz tem que ser com todo mundo. Sabemos que somos todos irmãos e que temos que exercitar isso. Ela fala assim, meus irmãos, tem um monte de cadeira vazia aqui na frente, venham para frente. Aí você olha que tem alguma pessoa estranha do lado, e tem aquela sensação de que não ouviu o convite. Percebeu ou não? Faz de conta que não é comigo. Então nós queremos um mundo de paz, mas que cada um tenha paz longe de nós. Não queremos proximidade. Problema social. Já viram isso ou não? É igual quando você vai andar de ônibus. Você já andaram de ônibus? Vocês não têm cara de quem anda de ônibus. Mas anda um dia só para ver. O ônibus está vazio. Você chega, senta no fundo. O outro senta na frente. O outro no meio. O outro no meio do meio. O outro no meio do meio do meio. A gente vai dividindo. Sentar com alguém assim não tiver mais jeito. E aí estamos numa doutrina que diz que somos todos irmãos. Alguma coisa não está certo. Problema social. Doença, segundo os espíritos e segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas adiantamos um pouco para ficar dentro do nosso tempo. Aprofundamos ainda. Pedi e obtereis, capítulo, item 12º, Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina de que todos os nossos males aqui na Terra têm duas fontes distintas. Uma, daquela que nós não podemos evitar, porque a raiz desses males está na vida passada, e outra que nós construímos hoje, causas atuais. Até aí é sabido pelos amigos. O mais interessante dessa informação, sabe o que é? Que ele diz o seguinte: porém, de todos os males, aqueles cuja causa estão na vida presente transcendem em muito aqueles que estão na vida passada. Isso significa que de tudo que eu sofro e de tudo que você sofre, pouca coisa tem relação com a vida passada. A maior parte tem relação com a vida atual, o que para nós é muito ruim, ou não é? Porque se fosse tudo no passado, pelo menos você fala, sofro, mas estou pagando. Não está não, está sofrendo por livre-arbítrio, o que é mais triste ainda. Então começamos a pensar, nós, que o nosso caso agora é saúde e doença, que algumas delas estão com a sua causa fixada no passado. Equívocos.
excessos, paixões que cometemos num passado delituoso que hoje recaem sobre nós como efeito, como resultado. Nós não provocamos hoje, mas as enfermidades aparecem, consequência natural. Nos compete a cada um de nós, sabedores, conscientes de que Deus é soberanamente justo e bom, e se é soberano, a sua bondade e justiça existem no mais alto grau, não existe na vida nada de errado. As minhas enfermidades, as minhas e as tuas, os nossos constrangimentos, todos, sem exceção, assentam-se em causas justas para um fim nobre. E nos compete caminharmos de maneira reta, estoica, para colher os efeitos daquilo que produzimos. Mas a maior parte que nos interessa hoje é refletir naquilo que tem causa atual, nos sofrimentos que hoje nós causamos para nós. Hoje, agora. E que vão refletir na nossa vida de hoje para diante. Porque aprendemos de doutrina espírita e ignoramos de que somos responsáveis pela máquina, pelo corpo, que é templo do espírito. E quando negligenciamos com o corpo, comprometemos o que o espírito deve realizar. Os espíritos usam ainda de uma simbologia novamente didática. Eles dizem que negligenciar com o corpo físico, com a máquina, é semelhante a pegar um grande violonista e dar para ele tocar um violino faltando corda. Ele, mesmo sendo um grande violonista, não vai conseguir expressar sua capacidade. Quando nós não cuidamos do corpo, por maiores que sejam as nossas capacidades espirituais, elas ficam limitadas. Então nós percebemos que dentro da casa espírita, poderemos facilmente encontrar pessoas que estudam doutrina espírita, que tomam passe, levam água fluidificada para casa, mas têm uma vida sedentária. Atividade nenhuma. E o corpo vai cansando, o corpo vai precisando de reparos, como qualquer máquina. E um dia ele está perturbado, cansado, doente, vem na casa espírita e lhe recomenda um tratamento espiritual, quando na verdade era para recomendar atividade física, dizem os espíritos. Não cuida da máquina, o espírito perde capacidade de expressão. Ainda teríamos Emmanuel, para dar uma contribuição notável no que tange a essas questões. Está na obra Leis de Amor, onde ele dá a seguinte contribuição. A mente humana, ela é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Pensou, não, espírita? A mente humana, ela é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. E vamos entendendo cada vez mais a expressão de Allan Kardec. O teu espírito é tudo. Sabe o que a gente faz, espírita? Vai entrar num lugar qualquer, lava a mão com álcool gel e entra falando mal dos outros. Vai ficar doente. Porque o teu espírito é tudo. Não entendemos isso. A gente fica asseado, limpo, toma banho e tem pensamentos de tristeza e perversidade. Vai ficar doente. Vocês não perceberam isso, espírita? É só observar a vida de algumas criaturas retas. Por exemplo, você tem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, uma vida inteira no meio de doentes e desencarnam de velhice serena pela desagregação da matéria viva. Aí nós passamos na esquina do hospital, pegamos virose. Sensacional, né? A mente humana é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Nós adoecemos por dentro, para depois pegar qualquer tipo de doença para justificar por fora. Mas tudo é dentro. Tudo se opera
na intimidade da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa forma de nos comportar. A contribuição que encontramos com relação à saúde e doença é tão grande, tão vasta, que não poderíamos agregá-la numa palestra única, nem tão pouco no seminário. E nós traduzimos tudo numa apostila de autoria minha e dela, da Jo, porque percebemos a importância que é entendermos esta relação, porque ficaremos o tempo todo cuidando, procurando tratamento espiritual para a nossa saúde na casa espírita, negligenciando com cuidados basilares que compete a qualquer criatura realizar dentro de si mesma. Então, o nosso espírito é tudo. É ele que vai determinando a nossa condição. Um espírito reto, um pensamento nobre, entra em lugares e ambientes profundamente contaminados e saem sem problema algum. Já uma mente perturbada com todos os aparatos da ciência médica, contaminar-se-á com a maior facilidade. É por essa razão que eu digo que mesmo numa casa espírita, mesmo cultivando a ideia de que o nosso espírito é tudo, qualquer problema que ocorre, primeiro pensamos na matéria. Como é que podemos nos preservar, cuidar melhor em matéria? Mas para falarmos em saúde, é fundamental falarmos também sobre a cura dessas questões todas. E para falarmos de cura, vamos viajar um pouco pelo Evangelho, vamos a Jesus, um dos seus biógrafos, Lucas 17:17, narra uma passagem interessante. É a passagem dos 10 leprosos, que diz o seguinte: havia um grupo de 10 leprosos, Jesus vai, cura os 10, um volta a agradecer, 9 vão embora. E Jesus faz uma pergunta aos seus companheiros. Pergunta essa interessante. É o seguinte, abre aspas, não eram 10 os limpos? Cadê os outros 9? Fecha aspas. Essa pergunta me incomoda o tempo todo, porque eu não sei o que Jesus queria com ela e talvez alguém saiba para me ajudar. Pensa aí, Espírito, o que pode ser? Será que Jesus estava querendo mostrar que foi ele que curou? Sim ou não? Não. Será que Jesus queria o reconhecimento desses 10 leprosos? Sim ou não? O que ele queria com essa pergunta então? Não eram 10 os limpos? Cadê os outros 9? O que Jesus queria é fazer a mesma coisa que ele faz até hoje, nos ensinar. Ele estava nos ensinando sobre elementos básicos para que venhamos a ter a saúde. E um elemento básico para receber ajuda espiritual e encontrar a cura é gratidão. Porque gratidão é coisa de gente saudável. Ingrato é coisa de gente doente. Ele estava ensinando. Dos 10 que eu curei, esse que tem gratidão no seu patrimônio moral vai permanecer curado. Aqueles outros que eu também curei, mas não possuem gratidão, certamente vão adoecer disso ou de qualquer outra coisa. A lição era para nós. Então a mesma coisa fica, você veio buscar o quê, espírita? Não interessa, mas interessa uma coisa. A gratidão é o elemento catalisador, que vai fazer com que as vibrações do ambiente, os fluidos que estão aqui à volta, as manifestações do passe, vão criar a reação necessária para a nossa cura. Quando Emmanuel diz que a mente humana é mais poderosa para instalar doença, deve estar pensando assim, mas como é que eu vou saber o pensamento que gera saúde daquilo que gera doença? É difícil saber, ou não é, espírita? Mas eu vou ajudar vocês. Não deveria, mas vou ajudar. É assim, espírito, ó. Eu vou falar uma palavra só, e vocês vão dizer se essa palavra nos remete à saúde ou à doença. Pode ser? Tudo bem ou não? Os que estão dormindo, cutuca quem está do lado, por favor. Pronto. Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar se isso nos leva à saúde ou à doença. Tudo bem? Muito bem. Felicidade. Medo. Tristeza. Gratidão. Abraço. Alegria. Mentira. Reclamação. Vocês sabem tudo.
Conclusão, fica doente quem quer. A mente humana é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. É dentro. É o nosso patrimônio moral que vai causar esse elemento, esse diferencial de termos uma conduta de saúde. O corpo é só reflexo. E a gente quer cuidar do corpo. Só. Então nós temos que entender que os dois merecem cuidado, necessitam de cuidados. E a cada um a sua maneira. Porém, ainda no Evangelho, fonte de resposta a todas as indagações da alma humana, encontramos uma nova contribuição. Jesus cura um dos paralíticos e diz assim para ele, veja bem, abre aspas, levanta-te, estás curado, mas não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Fecha aspas. O que Jesus queria com isso? Eu levantei algumas hipóteses. Jesus jogou praga no rapaz. Se voltar a cometer o pecado, te acontece coisa pior. Não era desejo de Jesus, era aviso. Ele estava falando o quê? Eu consigo te curar, mas a manutenção da cura é por tua conta. Se não houver uma mudança de rumo, uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento, volta a adoecer. Temos que trazer isso para nós e eu vou refletir com vocês da mesma forma. Vocês vieram aqui buscar alguma coisa, é ou não é? Para essa coisa que você veio buscar, seja lá o que for, você está disposto a dar a tua contribuição? Mudar a tua vida? Abandonar vícios, adquirir virtude, mudar a forma de pensar, de falar das pessoas, de falar da vida. Está disposto? Porque se não tiver disposto, não existe nada que venha do céu para nós sem a nossa contrapartida. Jesus está ensinando ele só isso. Está dando uma orientação. Vá e não volte a pecar. Se voltar a pecar, o quadro se instala novamente. É só isso. Então a gente vem para a casa espírita muitas vezes, esperando milagre dos espíritos. Você vai tomar passe, você está achando que você vai entrar PCC e sair Chico Xavier. E não é assim. Eles dão um estímulo porque o trabalho é nosso. Tanto que eu afirmo com tranquilidade, casa espírita não resolve o problema de ninguém. A casa espírita capacita a alma humana, educa a alma humana, equilibra a alma humana para que cada um resolva os seus próprios problemas. Quem falou isso? Jesus, no Evangelho. A proposta é dele. Ajuda-te. Que depois disso, depois dessa parte concluída, depois dessa parte finalizada, o céu te ajudará. Só depois. Só depois. O que significa que tudo o que você puder fazer por você, Jesus não fará. Nem ele, nem os mártires, nem os líderes, nem os santos, nem ninguém. Porque nós estamos aqui para conquistar a nossa paz, a nossa saúde e a nossa condição de êxito diante da vida. Nós caminhamos um pouco mais. Livro dos Médiuns agora. Encontramos uma contribuição da mesma forma impecável. Uma proposta interessante com relação à saúde e à doença. Pode-se obter a cura somente pela prece? Sensacional, né? Podemos obter a cura de doença somente pela prece? Allan Kardec foi desafiador. O que vocês acham? Pode ou não pode? Pois é. E sabe o que os espíritos dizem a Kardec? Sim, vírgula. Muitas vezes Deus o permite. Sabe por que nós temos dificuldade de entender isso? Porque não conhecemos Deus. É assunto para outra palestra. Porque eu tenho força. Você tem força, ele tem força, Jesus tem força, uns têm mais, todo mundo tem um pouco de força. Deus tem poder. Nada lhe é impossível. É outra classificação de força. Pode-se obter a cura somente pela prece? Sim, vírgula. Às vezes Deus o permite, vírgula. Mas o melhor vem agora. Porém,
Muitas vezes, o bem do doente é ainda sofrer. Não é sensacional? Que o melhor para a criatura é continuar doente? É difícil de entender isso, não é? Mas eu vou ajudar. Na nossa casa espírita, nossa cidade, aconteceu um caso interessante. Chegou uma senhora, uma jovem, empurrando uma cadeira de roda de um rapaz. Foi lá, fez entrevista, foi para o tratamento espiritual, começou a frequentar a casa, ele ia tomar passe, aquele negócio todo. Eu vi que ela foi algumas vezes, até que um dia surgiu a oportunidade. Eu estava lá, fui falar com ela, ele entrou de cadeira de roda tomar o passe, ela ficou ali fora esperando. Tudo bem? Tudo bem. É teu filho? É meu filho. Está tudo bem com ele? Agora está. Depois do acidente, é um filho ótimo. Antes era muito difícil, eu chegava em casa tarde, bebia muito, usava droga, tirava racha, eu tenho que procurar para a rua. Nossa, dava muito trabalho. Mas depois do acidente, é um filho maravilhoso. Eu me lembrei de Allan Kardec. Será que o bem do doente não é ainda sofrer? Agora ele está lá para procurar cura. E aí? Acho que os espíritos ficam assim, cura ou não cura, hein? O que é o melhor? Mas sempre falar dos outros não é ideal. O ideal é trazer para a gente. Então eu vou trazer para nós aqui hoje. Você veio buscar alguma coisa? Pergunta cada um para si mesmo. Será que aquilo que você veio buscar é bom você conseguir ou é melhor você sofrer um pouco mais? Porque aquilo que nos trouxe aqui tem uma lição de sofrimento. E essa lição de sofrimento tem um recado do alto. Se entendeu o recado, já pode parar de sofrer. Se não entendeu, tem que continuar sofrendo. É assim. Vocês nunca passaram por uma situação assim, espírita? Você encontra alguém que não é espírita, não vem no centro, nada, está aí, sem um vizinho, um amigo, sei lá, está com a vida arrebentada, tudo dando errado, desesperado, está na pior, já foi em médico, já foi em psiquiatra, já foi em tudo, nada resolve. Aí você fala assim, vamos para o centro. Vai te fazer bem, vamos para o centro. Sabe o que ele te fala? Ah, não, tenho medo. Sabe o que é isso? Não sofreu o suficiente. Não sofreu o suficiente. Ainda não. Porque quando você chega no limite, você fala, chega. Quem pode me ajudar? E você sai pegando a mão que te estende. Porque você cansou daquele tipo de vida. Agora está com medo de quê? De progredir? Medo de crescer? Medo de falar de Jesus? Então não sofremos o bastante. Mas caminhamos um pouco mais. E há uma contribuição fundamental. Esta é uma das mais importantes. E eu raramente uso qualquer contribuição que não seja de Allan Kardec exatamente. Mas quando os espíritos dizem eu encontro concordância com as obras básicas, então tudo bem, vem de Emmanuel. E o livro Leis de Amor. Ele diz o seguinte a respeito da medicação de farmácia, o nosso remédio agora. Preste atenção, espírita. Ele diz o seguinte: sem que o pensamento se purifique, sem que a nossa vontade comande o barco do organismo, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. É uma condicional. Sem que o seu pensamento se purifique, sem que a vontade comande o barco do organismo, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Sabe o que ele está falando com isso, espírita? Concordando com Allan Kardec. O teu espírito é tudo. Você vai tomar um comprimido, na farmácia compra, pega o comprimido na mão, põe na mão e fala assim, gente, que inferno, detesto o comprimido. Olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho. Isso aqui é um inferno, gente, tomar isso aqui. Aí você toma. Sabe o que faz? Mal. Vocês acreditam em passe? Não é assim o passe? Somos banhados de fluidos que ficam influenciados pelo pensamento e depois eles interagem conosco. Não é a mesma coisa? Conforme eu estou falando mal, que eu tenho que tomar remédio, que eu não aguento o tratamento, que eu não quero mais, eu estou fazendo o quê? Senão qualificando negativamente fluidos e tomando o meu remédio. Aí você fica mal. Quando não,
Você vai no médico e ele fala assim para você, ó, seguinte, se você não fizer atividade física, você vai morrer. Por qualquer razão. Você tem que fazer alguma coisa, academia, andar, qualquer coisa. Aí o espírita, como não tem medo da morte, mas também não tem pressa, fala, vou começar a fazer. Aí você vai fazer caminhada. Você detesta a caminhada, mas como o médico mandou, agora você vai fazer, certo? Aí você pega a caminhada, você põe seu short e vai caminhar assim. Gente, eu odeio caminhar, que inferno, tanta coisa para fazer, e eu andando, perdendo tempo, vai me atrasar todas as coisas, né? Aí você reclama. Sabe o que acontece quando você fica? Doente. Teu espírito é tudo. Aí você vai caminhar, perde tempo, não faz as coisas e fica doente. Sem que seu pensamento se purifique. Sem que a vontade comande o barco do organismo. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade, não vai fazer efeito espírita. Vai tomar remédio? Toma, mas toma como um espírita deve tomar. Pega o seu comprimido, seu xarope, sei lá o que for, põe na mão, entre em paz e diz, Senhor, eu vou tomar esse remédio agora. Mas eu preciso que o Senhor deposite aqui também os bons fluidos. Eu preciso estar em paz, Senhor, para que essa medicação surta efeito em mim. Então, antes eu venho até o Senhor. Que os bons espíritos estejam comigo no momento de tomar o meu remédio. Porque eu verdadeiramente estou decidido a me curar. Aí você toma um remédio. E já é outro remédio. Estamos falando de uma outra coisa. Mas Emmanuel faz 2 apontamentos. Primeiro, sem que seu pensamento se purifique. É um elemento. O que ele está ensinando? Muitas vezes nós queremos ficar curado, ter um corpo saudável com uma mente doente. Então você está falando mal da vida, falando mal do governo, falando mal do vizinho, você não gosta desse, não olha na cara dele e quer ter saúde. Faz sentido? Então não se iluda. Cura primeiro a forma de pensar. E outra coisa que ele fala, sem que a vontade comande o barco do organismo. Vontade. Vontade. Vou dar um exemplo. Você quer, por exemplo, sei lá, emagrecer. Não é o meu caso, acreditem. Não é. Mas quando você quer emagrecer? Aí você vai no médico e ele fala assim, seguinte, ó, corta a fritura, corta açúcar, toma esses 3 comprimidos por dia e vai fazer exercício físico. O que a gente faz? Toma os 3 comprimidos. Só. Depois fala, doutor, não funcionou, não está dando certo esse negócio. Só o mais fácil. Entendeu? É isso. É a mesma coisa. Quando você está com um problema, você quer encontrar cura, você tem que, antes de ir no médico, antes de vir para o centro, antes de tomar o passe, se encontrar com você e falar assim, é o seguinte, eu quero me curar, de verdade. É uma decisão. A partir de hoje, como eu desejo estar curado, como eu desejo saúde, eu vou fechar os olhos para as coisas ruins que eu vejo à minha volta. Eu não vou falar mal da vida de ninguém, mesmo que seja verdade. Eu não vou discutir com as pessoas. Eu vou deixar que eles tenham razão, não tem problema nenhum, porque eu estou decidido a me curar, isso não tem preço. Porque sabe o que acontece, espírita? A gente se adoece porque quer. É igual, lembra do seu almoço? Hoje está de grande e mudou um pouquinho, mas o almoço é o horário que a gente mais se junta, né? Aí você vai almoçar, um trabalha fora, um trabalha lá, outro... Aí todo mundo se junta para almoçar. Você enche o seu prato de comida, deu a primeira garfada, alguém começa assim. Viu? E teu filho brigou na escola, vai precisar ver isso aí, porque eu não vou lá de novo, eu já fui uma vez, eu não vou mais, agora você que vai. Que eu não tenho o que falar para a diretora. E outra coisa, a conta de água está vencida, já tem 2, viu? A de força você pagou do mês, e você vai comendo, né? Porque, gente, agora tem um negócio, está chegando o Natal, nós vamos naquele inferno da casa da sua mãe, tenha paciência, né? E você vai comendo. No final que você acabou de almoçar, sabe o que você está, espírita? Cheio. Não alimentado. Está cheio. Empanturrado, não alimentado. Então é regra, é o que a doutrina diz desde sempre, disciplina. Agora eu vou almoçar, a coisa está feia, estou com um monte de problema, mas agora não. Agora eu vou me alimentar.
regra. Disciplina, disciplina, disciplina. E é partindo disso tudo que nós concluímos de que o teu Espírito é tudo. Allan Kardec, como sempre, atual e com absoluta razão. O dia que entendermos que o nosso Espírito é o elemento principal, teremos condição de caminharmos com mais segurança. Por essa razão, por termos encontrado a doutrina espírita cedo, enquanto ainda podemos fazer da atual encarnação a mais importante que já tivemos, nós oramos agradecendo, dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores. Você acompanhou Espiritismo em Casa.